Fala aí galera, aqui é o Pedro Aquino, bem-vindo a mais um tutorial de After Effects. Pois bem, recentemente eu lancei esse trailer, né? A gente lançou esse trailer animado, fazendo uma chamada para a semana UX Motion Design. Se você não viu, se você ainda não se inscreveu, ainda dá tempo. Eu e o Felipe, a gente está lançando ali 3 aulas gratuitas sobre UX Motion Design. Tem uma aula muito interessante que eu e o Felipe, a gente faz a animação de uma interface juntos. Tem uma aula sobre mercado, tem uma aula sobre como se desenvolver como UX Motion Designer, enfim. Se você quiser fazer parte dessa semana aí, clica aqui embaixo, tem um link aqui embaixo para você acessar as aulas, beleza? Então, por que eu estou falando sobre esse trailer? Porque tem uma parte desse trailer que eu fiz a animação aqui, ó, tá vendo? Online gratuito. Eu fiz esse gratuito sair da versão ali do peso light para bold. Ou seja, a gente vai aprender nesse tutorial como faz esse tipo de animação. Como é que faz para você animar o peso de uma fonte. Vou apertar Ctrl N para criar uma nova composição, clique em OK, vou fazer em 60 frames. Primeiramente, vamos fazer aquele BG clássico, né? Porque é muito ruim não ter BG. Vou botar só um pouco mais escuro, talvez. Beleza. Trava ele. E vamos fazer o seguinte, cara. Eu vou usar uma fonte chamada Roboto. Vou escrever aqui, ó, Roboto. Vou botar a versão Thin do Roboto. Se você não tem essa fonte, você acha de graça na internet toda a família tipográfica dela, tá? Desde o Thin, do Condensed até Black, Bold. Você vê aqui, ó, vários pesos. Eu adoro fonte que tem vários pesos porque na hora de você fazer a sua composição, você pode criar maior contraste, você pode criar um certo contraste ali entre os textos. Mas enfim, eu vou escrever aqui, por exemplo, qual é? Boom. Dar uma centralizada, pá, a gente tem esse coé, vou botar ele menor. Eu vou botar aqui no paragraph, vou botar ele alinhado à esquerda, tranquilo? Beleza. Então a gente tem aqui o texto coé com o peso thin. Eu vou duplicar essa fonte e vou colocar o peso black. Então, o que eu vou fazer? Vou animar desse peso daqui para esse peso daqui. Lembrando que o segundo você pode inclusive, o segundo você pode inclusive aumentar a fonte se você quiser, que ele vai fazer uma animação não só do peso, como também do tamanho. Mas por enquanto eu vou deixar do mesmo tamanho. E qual é a lógica? O que eu quero fazer aqui? Eu vou transformar o texto que está thin, né, que está com peso thin, eu vou transformar ele em shapes. O que está em bold, o que está em black, eu também vou transformar em shape. E aí eu vou fazer um shape morph, ou seja, eu vou fazer uma transformação do shape do thin para o shape em bold. E aí vai ficar sensacional. Como é que faz então para a gente criar esse tipo de animação? Você vai clicar o botão direito no texto, vem aqui em Create Shapes from Text. A gente vai criar aqui o texto thin. Vou até mudar o nome aqui para a gente saber. E o bold, a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai transformar eles em shape e vou escrever aqui texto bold. Beleza, coloco os dois aqui em cima, legal. Tira o olhinho do bold, então vamos agora ver o que a gente vai fazer. A gente entrando aqui no shape, você vê que tem aqui em Contents todas as letras como forma. E dentro da letra tem o path, que é o caminho de cada letrinha. Agora, se eu abrir cada um aqui vai ser chato, eu quero acessar cada path. Então uma forma de você acessar todos os paths de uma só vez é apertando o U 2 vezes. Olha, vai aparecer várias propriedades, dentre elas todos os paths. Então você vai fazer o seguinte, em 0 segundo você coloca um keyframe para todos os paths desse texto. Você vê que, por exemplo, o C tem um path só, mas o O ele tem 2. Por quê? Tem o de fora e o de dentro. Tem a linha de fora e a linha de dentro. O L tem só um, o H também tem só um e o ponto de exclamação tem 2. Tá? Então, beleza. Depois de ter feito isso, vou apertar U para fechar tudo e apertar U novamente, que a gente vai ver aqui, ó, todos os... Eu coloquei aqui um keyframe para cor. Que maluco burro. Tá. Aperta U novamente e vai abrir só os keyframes. Agora eu chegar aqui em Bold, aperta U novamente, 2 vezes, e vamos colocar um keyframe para cada letrinha novamente, né? No path de cada letrinha, fazer a mesma coisa. Olha lá. Bum, bum, bum. Beleza. Aperta U, depois U novamente. E agora o que eu vou fazer? Eu quero fazer com que todos esses paths daqui se transformem nesses paths daqui de cima. Então eu vou chegar aqui mais ou menos 1,5 segundos,
mais ou menos. Vou pegar toda essa galera do Bold que eu criei, vou dar Ctrl C. Vou selecionar toda essa galera do Thin e vou dar Ctrl V em 1,5 segundos. Tá? Então, se você for olhar, olha só, a gente acabou de animar o peso da fonte. É simples assim. Tá? Então, agora seria só eu colocar aqui, sei lá, uma desaceleração aqui, né? Uma influência de entrada no keyframe de 80% e saída 40%, mais ou menos. Eu acho que vai ficar legal. Tá? E se você quiser deixar mais interessante ainda, você pode fazer o seguinte, você pode fazer aqui uma escadinha, né? Uma parada meio que em cascata. Então, primeiro o C, aí tipo 3 frames depois o O, então Alt 1, 2, 3, por exemplo. Vou pegar, o O são 2 shapes, então agora eu vou pegar esses daqui, ó, Alt 1, 2, 3. Vou pegar esses daqui, 1, 2, 3. Alt para a direita, tá? Alt 1, 2, 3. Então você vê, olha só que interessante. Maneiro, né? E o interessante é que você poderia, inclusive, colocar um sonzinho aqui, tipo de um couro esticando. Fica interessante, se liga só. Vou botar ele mais para começar mais ou menos aqui, ó. Tá ligado? Olha lá, ó. Maneiro, né? Agora, nem tudo é um mar de rosas, né? Isso aqui aconteceu utilizando a fonte Roboto. Agora, existem fontes que vai dar um bugzinho na hora de transformar o shape de cada letra. Vai dar um bug por causa do vértice, por causa do first vertex, né? O primeiro vértice. E a gente vai, então, mostrar agora um exemplo, porque eu não vou deixar você na mão. Então, se você se deparar com um problema, né? Aqui é tipo, pô, mamão com açúcar, né? Tipo, usando o Roboto tá tranquilo. Mas, por exemplo, se a gente for usar a fonte, deixa eu duplicar aqui, vou deletar todo mundo, bom. Se a gente colocar, por exemplo, a fonte, botar aqui, botar a fonte, por exemplo, o famoso Bebas New, que tem a versão Thin e tem a versão Bold, se liga só o que acontece. Vou botar aqui um vou botar sem exclamação para ficar mais fácil. Vou botar aqui o vou duplicar, botar em Bold. Olha lá, tranquilo? Vamos fazer a mesma coisa. Ó. Create Shapes from Text. Aqui eu vou mudar para texto Thin. E o de cima, a gente vai chegar aqui, Create Shapes from Text. E aqui a gente vai botar texto Bold. Coloca aqui em cima e vamos fazer o mesmo procedimento. Vamos apertar U 2 vezes no Thin, coloca aqui um keyframe em cada path, se liga só, aqui ó, cada path, aperta U uma vez, depois U novamente para aparecer todos os keyframes, vou fazer a mesma coisa no Bold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, são 6 ao todo, né? Aperta U. E agora se eu copiar essa galera toda em 1,5 segundos, chegar aqui no Thin, seleciona todo mundo e Ctrl V, olha o que acontece. Opa, mano, aí pega, né? Aí tu pensa assim, caralho, velho, e agora, mano? O que eu vou fazer? É tranquilo, relaxa. Relaxa. Primeiro vamos só deixar aqui os keyframes bonitinhos, né? Suavizados. Maneiro aqui, ó. Show. Mais ou menos assim. Tá. Então, como é que a gente soluciona essa parada, Pedro Aquino? Então, é o seguinte. Tu vai chegar aqui. Primeiramente, você tem que entender o que é o first vertex. Se você chegar aqui, por exemplo, no O, você dá um zoom, olha como é que tem um ponto, olha como é que tem um vértice, que tem um círculozinho em volta. Tá vendo? Ó? Aqui no P também tem um círculozinho em volta, aqui no A, ó, o círculozinho em volta. Então, esse aqui é o primeiro vértice. Quando eu vou para o segundo keyframe, olha onde está o primeiro vértice. Está aqui embaixo, ou aqui. Tá? Então, a gente vai ter que solucionar aqui. Aqui tem 2 erros, né? Primeiro, a questão do first vertex. E a segunda questão é que o shape de fora está se tornando o shape de dentro do O. Tá vendo? Ó? O shape de fora ele vai diminuindo até se tornar o shape de dentro. Então a gente tem que consertar isso. Como é que a gente faz? A gente vai chegar no segundo keyframe, beleza? E, se liga só, a gente tem aqui o shape de fora, que é o segundo, ao invés de ser o primeiro, e o de cima aqui é o shape de dentro. Estou clicando, eu consigo ver ele sendo selecionado. Então eu tenho que fazer com que o segundo keyframe desse primeiro seja o segundo do segundo e o segundo do segundo seja o segundo do primeiro, tá ligado? Uma parada meio complexa, uma parada meio doidona, mas se liga só, é muito fácil fazer isso. A gente vai selecionar aqui o segundo keyframe do primeiro path, a gente vai dar Ctrl C, joga ele um pouco para frente, Ctrl V.
tá? Tendo feito isso, vou pegar esse daqui, Ctrl C, seleciono o segundo do primeiro path, Ctrl V. Beleza? Agora eu vou pegar esse daqui, que é a cópia, Ctrl C, e no segundo aqui, Ctrl V. Então a gente acabou de solucionar essa parte, tá? Olha lá, ó. E você vê que nesse caso, o First Vertex ele está funcionando perfeitamente. Tá? Então nesse caso aqui ele está solucionado. Agora vamos ver no P o que está acontecendo. No P a gente vai exatamente mexer apenas no First Vertex, porque você vê que o shape está tranquilo. Ó, o shape de fora está virando o shape de fora, normal. Só que, olha só como é que ele começa com o primeiro vértice aqui nessa ponta, e no último keyframe, o primeiro vértice está aqui. Eu tenho que fazer com que nesse segundo keyframe o primeiro vértice esteja também nessa ponta. Então, deixando aqui no segundo keyframe, você vai apertar V, Shift pressionado, clica nesse vértice para desselecionar e depois botão direito nele, vem Mask and Shape Path, Set First Vertex. Olha o que vai acontecer. Beleza? Agora você solucionou aquele problema. Então, vamos fazer a mesma coisa para esse shape de dentro. Você vê que o primeiro vértice dele está exatamente aqui nessa ponta. Então vamos para o segundo keyframe dele e vamos fazer com que o First Vertex seja aqui embaixo também. Olha lá, ó. Pronto. Solucionou. Agora vamos solucionar o A. Você vê que é um trabalho meio chatinho, por isso que eu sempre gosto de usar uma fonte que não dá esse problema como o Roboto. Mas enfim, olha só, o A, por exemplo. Você vê que o primeiro vértice do início, ele está aqui, ó. Na verdade, vamos ver primeiro o shape de fora. O shape de fora, o primeiro vértice está aqui, ó. Tá vendo? Então vamos para o segundo. Tum. A gente seleciona agora esse keyframe. Botão direito. Set First Vertex. Então a gente acabou de solucionar ele. Pronto. Beleza? Então você vê que é um trabalho chatinho. Precisa um pouquinho mais de paciência. Então é assim que você soluciona quando a transformação do shape dá esse probleminha. Beleza? Bem, então é basicamente isso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá aquele like. Comenta aqui embaixo também se você tiver qualquer dúvida. E também comenta aqui embaixo se você tiver alguma sugestão de tutorial, alguma parada assim. Porque esse tutorial aqui ele foi sugestão de uns alunos meus. Então se você tiver também uma sugestão de tutorial que você queira aqui no nosso canal, é só deixar aqui nos comentários. Beleza? Bem, então é isso. Obrigado mais uma vez. Aqui é o Pedro Aquino e até a próxima.